Fala família, beleza? O Olheiro já tá aqui na área e hoje eu vou falar para vocês que Deus enviou hemorroidas para uma cidade inteira como forma de castigo. Então fica aí comigo até o final para você saber o final dessa comédia. Então bora lá pro vídeo e olha a lupa, Brasil! Fala galera, aqui Rubinho Mackenzie. Hoje eu trago aí um tema quente, um tema ardido, que é Deus enviou hemorroidas para uma cidade inteira. É isso mesmo. Então pessoal, essa é a maneira bíblica de se tomar bem no meio do cu, graças a Deus. Então pessoal, que Deus já envia todo tipo de desgraça, de calamidade, de doenças, de maldições, de coisa ruim aí, né, para a humanidade, os crentes também. Isso aí a gente já sabe, né? Então não tem nem o que se questionar. Basta ler a Bíblia lá. Então no livro de contos de fada lá você já vai ver. Mas agora enviar hemorroidas para uma cidade inteira como forma de castigo, aí já beira o ridículo, né? E também engraçado ao mesmo tempo, né? Aí pro desespero dos fãs da Bíblia. Então, pessoal, vamos aí diretamente para o trecho, né? A referência aí na Bíblia, que se encontra lá no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 5. Então, peguem aí as suas Bíblias. Vamos lá. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 5, versículo 6. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Continuando em 1 Samuel, lá no versículo 9, do mesmo capítulo, diz assim: E sucedeu que, assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. 1 Samuel 5,12. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Então tá aí, pessoal. A gente tem na versão internacional, né, a Bíblia na versão internacional, uma versão mais suavizada, né? Essa Bíblia aí na versão internacional, ela é a mais descarada que tem. É aquela que distorce tudo, ela cresce trecho, ela vai tirando todo o sentido, o contexto das coisas. Tem coisa que a gente lê nessa versão internacional aí, que a gente pensa que está lendo até outro livro, né? Então nessa história aqui, lá na versão internacional dessa Bíblia, ela troca as hemorroidas por tumores, né? Como se tivesse alguma coisa a ver, né? Tumores com hemorroidas. Então, aliás, eu vou até ler essa versão aqui para vocês verem como é que ficou. Então vamos lá para o 1 Samuel 5,6. Diz assim: Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. 1 Samuel 5,9 diz: Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e trouxe-lhe grande pânico, e ele afligiu o povo daquela cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. 1 Samuel 5,12. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Então tá aí, pessoal. Vejam como mudou muito, né? O contexto aí, né? Então tem coisa que às vezes eu tô acompanhando nessa versão internacional aí, que às vezes eu penso assim, mudou a história, foi? Quer dizer que
Deus enviou hemorroida, deixa a gente confuso, né? Deixa a gente doido. Então uma coisa que se diz sagrada, né? Que é a palavra de Deus, aí a gente já vê outra história. Então Deus enviou hemorroida ou foi tumores? Então deixa a gente mais doido ainda, né? Então, pessoal, foi exatamente isso que aconteceu, que vocês ouviram, né? Deus enviou para uma cidade inteira aí hemorroidas, né? Ou seja, literalmente tomaram no meio do cu, graças a Deus. Então tá aí, pessoal, Deus castigando toda uma cidade com hemorroidas, e isso simplesmente porque os filisteus foram lá em Israel e roubaram a arca da aliança de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que não conseguiu nem proteger a porcaria da sua arca, né? Então meu discípulo aqui já está me perguntando se Deus curou essas hemorroidas lá dos filisteus, né? É claro que ele curou, né? Mas a cura, ela não poderia deixar de ser tão ou até mais engraçada, né? Do que a própria maldição em si mesmo, né? Então, o que foi que ele pediu, hein, Rubinho, para curar essas hemorroidas? Então, ele pediu aos filisteus que eles fizessem imagens de ouro puro de suas próprias hemorroidas, né? E também dos ratos que ele tinha enviado lá para a cidade, né? Então, essa é a Bíblia Sagrada e suas fábulas infantis. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora é ler a história, né? Então, vamos lá de novo para o livro de 1 Samuel, lá no capítulo 6, do versículo 3 até o 8, que diz assim: os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazeis, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel, que porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Porque, pois, endurecestes o vosso coração, como os egípcios e o faraó endureceram os seus corações. Porventura, depois que os havia tratado tão mal, os não deixaram ir, e eles não se foram. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para fora. Então tomai a arca do Senhor, e ponha-a sobre o carro, e colocai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Então tá aí, pessoal. Tem a versão também da Bíblia, né? Na versão internacional, que muda totalmente, né? As palavras, muda o contexto, muda tudo também. Claro que eu não vou ler, né? Senão vai ficar muito chato. Se vocês quiserem, aí vocês vão lá e dá uma lida lá. Tá bom, pessoal? Então, meu caro crente da mitologia cristã, você que está sofrendo aí com as doloridas hemorroidas, né? Você pode ter feito algo que desagradou aí o seu Deus. Então, meu amigo, faça logo aí imagens de ouro, né? De ouro puro, hein? Aí para enviar o seu Deus, né? Lá. As imagens das suas hemorroidas para enviar aí o seu Deus como uma forma de pedido de expiação da sua culpa, né? Então, pessoal, brincadeiras à parte,
eu quero aqui demonstrar o meu respeito pelas pessoas que sofrem de hemorroidas, né? Antes de fazer o vídeo eu até dei uma pesquisada aí, é algo muito sério, essa questão das hemorroidas, né? Então, pessoas que fazem tratamentos há bastante tempo, pessoas que já passaram por intervenções cirúrgicas, e eu inclusive fui até vítima de hemorroida nervosa, né? Lá no tempo da faculdade, lá de administração, não, na verdade foi gestão de esporte lá no Instituto Federal, na época do TCC, fui fazer a apresentação lá do TCC, e fiquei nervoso, ansioso e tive um descontrole, uma diarreia nervosa, né, uma coceira lá na bunda, e era a hemorroida nervosa. E quase sofri por mais ou menos um mês, né? Nunca mais tive. Espero não ter mais isso, né? Porque é um negócio mesmo complicado, viu? Então, pessoal, quem gostou aí do vídeo, já deixa o likeão maroto. Aproveita, já se inscreve aí no canal, né, para dar aquela fortalecida, ativa o sininho para receber as nossas notificações, as nossas atualizações, e eu vou deixando aquele velho querido beijo no coração de vocês, né? O olheiro já vai se despedindo, e até a próxima, e olha a lupa, Brasil!